Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar o assunto do vídeo de hoje, tá? Só um aviso bem rápido. Como vocês estão percebendo, estamos finalizando aí o mês de agosto e mais pro fim da semana estaremos começando então o mês de setembro. E setembro, aqueles que são mais antigos aqui no canal já sabem, né? Por conta do Setembro Amarelo, eu sempre faço um ou mais vídeos aí um pouco mais voltados para a questão da saúde mental, fugindo um pouco, né, do assunto principal aqui do canal, que seria o ensino superior. Então, assim, quem se interessar um pouco sobre reflexões minhas sobre assuntos diversos, né, um pouco ligados à saúde mental, a partir dessa semana, então, eu sempre vou estar colocando um vídeo mais voltado para o tópico do canal, né, que é o ensino superior, e um outro vídeo para essa questão de saúde mental, tudo bem? Então, o aviso era esse. Eu estou gravando aqui no laboratório, o meu switch está fazendo um barulho estranho, espero que ele não esteja atrapalhando o barulho, o áudio da gravação. Vamos ver, né? Realmente só vou descobrir isso quando acabar de gravar. Mas qual que é o tópico do vídeo de hoje? Eu quero falar com vocês sobre esse choque, né? Choque entre aspas, que vai ser inclusive aí, vai estar no título do vídeo. Esse choque que é você ingressar no ensino superior. Eu tenho quase certeza que eu já fiz um vídeo, ou já fiz um vídeo sobre o assunto, ou eu já abordei esse assunto picotado em vários vídeos. Mas assim, como o nosso canal tem um problema que é muita gente que entra só começa a acompanhar os vídeos a partir do momento que entrou, e esse é um ponto que recentemente eu tenho recebido várias perguntas, né, sobre essa questão de o medo, né, de ingressar, as aulas são difíceis, não vou conseguir me adaptar e blá blá blá. Decidi então gravar aqui um vídeo falando especificamente sobre esse assunto, sobre essa questão de como é que é esse ingresso aí no ensino superior, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. É claro que quando a gente fala sobre isso, o tópico que pesa mais aqui é a questão das aulas, das disciplinas, né? Então o pessoal vem com aquele medo do tipo, Felipe, as aulas são difíceis, eu sei que é muito mais difícil que o colégio, e realmente, gente, não tenha dúvidas que a faculdade é mais difícil que o colégio, né? Eu até uma vez fiz um vídeo brincando falando assim, gente, no colégio, geralmente, vocês têm mais aulas do que a faculdade, então o colégio é mais difícil, mas assim, é brincadeira, né? Realmente, o conteúdo abordado nas aulas da faculdade e o jeito com que isso é cobrado torna a faculdade, né, a cobrança na faculdade maior, ou seja, é mais difícil do que a cobrança no colégio. O que faz sentido, afinal, vocês são mais maduros, né? Vocês já estão com a cabecinha mais formada, já são mais espertos, mais manjões, né? Então faz até bastante sentido essa cobrança aí na faculdade, essa dificuldade da faculdade ser maior do que a do colégio. Mas vamos falar um pouco sobre isso na prática, e eu quero até trazer um exemplo meu aqui, né? Que é o seguinte, eu optei por ingressar, né? Hoje em dia eu já sou formado no curso de Engenharia da Computação. E assim, eu tinha total consciência de que o curso de Engenharia da Computação, ele era um curso bem próximo da Engenharia Elétrica. Afinal, a Engenharia de Computação, ela surgiu a partir da Engenharia Elétrica. Então assim, eu não era tapado esse nível, era muito claro isso para mim. Em contrapartida, no ensino médio, em física, a gente estuda várias coisas da física. A gente estuda mecânica, cinemática, termodinâmica, ótica e a parte de eletricidade, né? Eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. E assim, de toda a física, essa parte de elétrica era a parte que eu menos gostava. Assim, eu tinha muita dificuldade, eu penava muito, assim, as coisas dificilmente entravam na minha cabeça, mas olha só que curioso, eu optei por fazer um curso que a base do curso é a engenharia elétrica, né? E eu sabia disso. Então assim, uma coisa meio masoquista, não, brincadeira. Mas assim, eu sabia que eu ia apanhar no curso. E dito e feito, né? De novo, por mais que o curso de engenharia da computação não seja um curso de engenharia elétrica, eu sabia que eu teria que fazer uma série de matérias que aí sim, eram matérias assim, bem elétrica mesmo. Então, por exemplo, circuitos elétricos, eletrônica, né, e por aí vai. E eu apanhei nessas matérias, assim, realmente no começo foi sofrido, né, eu ralava muito, assim, eu tinha muita dificuldade, né, tanto que tem até um episódio que é o seguinte, esse daí foi péssimo. Tem uma coisa que a gente vê na elétrica, assim, gente, eu vou falar bem superficial, tá? Que eles chamam de conversão do gerador e do receptor. Então são duas convenções.
e eu trocava as duas direto. Então a gente fez uma vez uma provinha, uma prova de mais rápida duração, que valia uma pequena porcentagem da nota final daquela disciplina. E naquela provinha, eu, assim, tomei um pau gigante. Eu não tirei 0, mas assim, eu fui mal. Por quê? Porque eu troquei tudo. Quando era a convenção do gerador, eu coloquei receptor e vice-versa. Então, eu tomava o 0 nas questões assim, a rodo, né? Mas assim, passei na matéria, né? Claro, tive que ralar muito, mas passei. E por que eu fiz essa digressão gigante, trazendo um caso meu, até para vocês se sentirem assim mais próximos de mim, né? Porque eu recebo muitos e-mails do tipo, Felipe, por exemplo, tá? Eu quero fazer engenharia, eu gosto muito de matemática, mas física, por exemplo, eu tenho muita dificuldade. Ou então, química, por exemplo, eu tenho muita dificuldade. O que é que você acha? Bem, eu acho o seguinte, se é algo que você gosta, nossa, eu me encontro na engenharia. E é claro, eu falo aqui de engenharia, mas isso vale para outros cursos. Se é algo que você se encontra nesse curso, deixa a dificuldade assim de lado e bora lá, corre atrás. Foi o que eu fiz, né? Então eu sabia que o meu curso era um curso que ele tinha assim uma carga grande de elétrica, eu tinha dificuldade e eu corri atrás. E hoje em dia eu estou aqui falando com vocês formado, né? Então assim, eu não vejo a dificuldade nesse sentido como algo para te impedir. Claro, se você me fala o seguinte, Felipe, eu não me dou bem com matemática, física e química, odeio as 3, mas quero fazer engenharia. Aí eu falo, pô, mas por que você quer fazer engenharia então, se você odeia as 3? Que as 3 fazem a base da engenharia. Não faz sentido, né? Ou então, sei lá, Felipe, tudo bem que na prática isso não vai acontecer, mas Felipe, eu quero fazer letras, mas eu odeio escrever. Ué, mas como assim? Odeio ler e escrever. Não faz sentido, né? Então, assim, tem que se separar bem o que você não gosta do que você tem dificuldade. E às vezes o que você não gosta, o quanto isso compõe o curso, né? Então, por exemplo, no colégio, eu não gostava de português. Estranho falar isso, né? Não gosta de português. Eu via lá a professora falando oração subordinada, sei lá, adversativa, blá blá blá. Aí eu falava, meu Deus do céu, sim, não entra na minha cabeça. Mas não quer dizer que eu chutei o português, né? Eu tenho que saber escrever, eu tenho que saber falar com clareza, né? Escrever com clareza. Então, assim, não é que eu chutei o balde no português, né? Mas, assim, são coisas que acontecem. Então, vocês têm que se questionar muito nesse sentido. É até interessante, e isso eu falo, de novo, trazer aqui uma coisa um pouco mais palpável, né? Falando da poli. Então, o pessoal vem me perguntar o seguinte, Felipe, eu quero fazer engenharia elétrica, mas eu não sou bom em química. Tem problema? E eu falo não, porque atualmente o currículo da poli para engenharia elétrica é de tal forma que você só tem uma matéria de química no curso inteiro. No caso, 2, assim, uma laboratório e uma teórica. Só isso. E acabou. Nunca mais você vê química no curso. Então, o fato de você não ser bom em química, ou então de não gostar muito de química, se você quer, por exemplo, engenharia elétrica, não impacta. Claro, se você quer engenharia química, poxa, né? Se você quer engenharia de materiais, a carga de química é muito maior. Mas assim, não impacta tanto. Feita essa digressão tremenda aqui, essa introdução desse vídeo, vamos então falar a questão da dificuldade mesmo, né? Então, eu já trouxe esse assunto em outros vídeos, que é o seguinte. O ritmo de aula da graduação, ele é um ritmo muito mais acelerado do que o ritmo de aulas da escola, tá? Então, assim, geralmente na escola, se você é uma pessoa que presta atenção na aula, você consegue conduzir os assuntos até que relativamente tranquilo. Claro, sempre tem aquela matéria que você tem mais dificuldade, português, né? Que as coisas não vão tão tranquilamente assim. Mas acontece, até porque, e eu já trouxe esse assunto em outros vídeos, o professor que é professor de colégio, geralmente ele é um professor que ele tem um certo domínio de didática, né? Tudo bem que na prática há alguns casos à parte, mas assim, o professor que está lá, geralmente ele consegue dar uma boa aula, né? Ele é pago para isso. Sendo que na faculdade, ainda mais nas públicas, não é bem assim.
Às vezes o professor que está lá, ele é um exímio pesquisador, ele faz umas pesquisas assim incríveis, mas ele não tem um bom domínio da didática, e isso acontece, porque no Brasil, né, quando a gente fala no contexto das faculdades públicas, não existe apenas o professor, sempre é o professor pesquisador, tá? E também não existe, né, assim, uma figura consolidada do pesquisador. Quando a gente fala pesquisador, tem uns pontos aí que eu não vou entrar no mérito aqui, né? Então, assim, nas faculdades públicas a gente trabalha com um professor pesquisador. Então, assim, é super comum, é super esperado que durante a graduação de vocês encontrem, assim, vários professores que eles são pesquisadores, assim, surpreendentes, mas que eles não têm uma boa didática. E isso reflita numa baixa qualidade de aula. E, assim, fazer o quê? Não tem muito o que se fazer em relação a isso. Então, tem esse ponto, né? Primeiro ponto, o ritmo das aulas é mais acelerado. Os professores têm que cobrir muito mais matéria em disciplinas na faculdade do que no colégio. Tá? E com muito mais intensidade, né? Muito mais profundidade do que no colégio. E esses professores, em alguns casos, eles não têm boa didática. Então, isso interfere também. E aí vem aquela pergunta, né? Felipe, a aula da faculdade é difícil, eu vou conseguir me adaptar? E aí a gente remete para o título do vídeo. Você vai ter um choque. Olha, geralmente todo mundo, literalmente todo mundo, tem um choque quando ingressa no ensino superior. Claro, às vezes é um choque do tipo, opa, já acordou e vamos lá. Às vezes é um choque que assim, é um semestre do tipo, meu Deus, nossa, a pessoa assim sofrendo entre aspas, mas enfim, um semestre de choque, né? Então, eu lembro bem que quando eu comecei a graduação, eu tive a primeira semana e eu falei, meu Deus, eu cheguei em casa na sexta-feira à noite e falei, meu Deus, assim, bem-vindo Felipe à faculdade, porque realmente o negócio vai ser puxado, né? Eu tive esse choque assim, né? Então, isso acontece. E aí, o que eu falo para todo mundo? Isso é um discurso padrão, gente. Se você tem mais dificuldade em alguma coisa, né? Alguma área, enfim, alguma disciplina, o que vai acontecer é você vai ter que ralar mais nela. Meio óbvio falar nisso, né? Tá bom, eu vou trazer então, de novo, um caso mais palpável. O curso as engenharias da Poli, todas elas, no primeiro semestre, tem a famosa matéria MAC 2166, que é Introdução à Computação, que é a matéria onde o pessoal começa a programar. Só que o meu curso era um curso de engenharia de computação. Então, mais de 50% da minha turma já sabia programar. E eu não. Eu entrei, como eu sempre falo, eu entrei cru no curso. Eu entrei no curso sem grandes conhecimentos de computação, senão eu sei mexer o mouse, eu sei teclar, eu sei acessar navegador, sei fazer PowerPoint, né? Assim, conhecimentos técnicos de computação eu não tinha, né? E vários colegas meus já tinham. E qual foi a solução? Eu tive que ralar muito, muito mais do que os meus colegas. Por quê? Porque eles já ralaram lá atrás, né? Então, assim, não tem muito segredo. O que acontece é, se você tem mais dificuldade que os outros em alguma disciplina, ou então em alguma sub-área do seu curso que uma disciplina vai abordar, você vai ter que ralar mais do que os outros. Claro, falar isso daqui é muito fácil. Na prática, é um pouco mais difícil. Por quê? E eu vou trazer um vídeo sobre o assunto no contexto do Setembro Amarelo, que seria o eu e o outro, né? Você se comparar com o outro, você vê que seu colega de turma tá levando tudo numa boa e que você tá apanhando. Então, se você tá apanhando e seu colega tá levando tudo numa boa, logo o problema é você. E a resposta é não. Na enorme maioria das vezes, não. Você só tem mais dificuldade, mas assim, não é um problema seu, meu Deus, né? Não é uma coisa assim para você se martirizar, né? Então, isso é algo a se pensar. Mas, gente, assim, realmente as aulas da faculdade, elas são aulas mais difíceis. Eu não vou mentir para vocês, né? Aqui temos uma verdade meio que nua e crua, né? Nesse vídeo. Mas, de novo, e eu sempre tento trazer essa mensagem para vocês, ainda mais pela idade, né? O público-alvo que acompanha aqui no nosso canal vai ser dos 16 até os 20 anos, a enorme maioria, né? Então, assim, é uma idade bem complicada, bastante complicada.
Até quando eu vou dar palestras em colégios eu falo isso, né? É uma idade bastante complicada. E falta muito essa questão do acreditar em si mesmo, né? Então é uma coisa que realmente pesa bastante. Então o que eu falo é, vai ser difícil? Olha, provavelmente vai. O quão difícil vai ser não tem como eu medir aqui, né, para vocês, porque depende de cada um. Mas o que vocês têm que ter em mente é, vocês têm um potencial assim tremendo. Vocês aí que estão para ingressar numa faculdade, ou então que já ingressaram, por exemplo, no começo do ano, que estão começando agora o ensino superior, gente, esse daqui é o começo da jornada de vocês. Se a vida de vocês é um livro, eu diria que esses primeiros anos aí, né, em criança, adolescência, né, colégio, para mim, na minha humilde opinião, é praticamente o prólogo, né, da vida de vocês. Agora que realmente vai começar o capítulo 1, agora que vocês realmente vão começar aí a evoluir muito, vocês vão ter uma evolução intelectual tremenda e também uma evolução de maturidade tremenda, né? Então agora é a hora, né? E a mensagem que fica desse vídeo é para vocês não duvidarem do potencial de vocês. Claro que, de novo, na prática, na hora do vamos ver, a gente sabe que às vezes fica aquela pulguinha atrás da orelha do tipo, será mesmo? Será que eu consigo? E vocês conseguem. Eu até brinco, falo, gente, se eu conseguir me formar, vocês conseguem. Né? Vocês conseguem. Aí vocês vão falar assim, pô, Felipe, chutou o balde aí, né? Como assim se você consegue se formar, né? E aí, eu sempre remeto àquela história que hoje em dia eu carrego com muito orgulho, que é o fato que eu não entrei na faculdade direto. Tá? Eu não fiz o vestibular e ingressei diretamente na faculdade. Mas eu entrei. 2 anos defasado, mas eu entrei. E eu me formei, então olha só, né? Então, se eu conseguir, vocês também conseguem. Tudo bem? Então, o que eu tinha para falar no vídeo era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam aí nos comentários e a gente vai conversando sobre o assunto. Se cuidem e até nosso próximo vídeo, que vai ser mais pro finzinho da semana, talvez na quinta ou na sexta, para darmos esse start aí nos vídeos sobre Setembro Amarelo. Então é isso, gente. Até lá.